Como que eu sei que eu fui chamado para ser nova criatura? Como eu sei? O irmão me fez esta pergunta. Como eu sei? A priori, nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são, se uma pessoa ela foi chamada ou não, até que esta pessoa perceba no seu interior um chamado espiritual de forma graciosa, poderosa, amorosa, voluntária. Mas toda esta condição é o próprio Senhor nos chamando. E quando Ele está nos chamando, provoca em nós uma alegria, uma paz, se for o caso de um arrependimento, Ele também patrocina esse arrependimento. Eu vou dar uma resposta. Pode ser ter pessoas que vão dar para você outro tipo de resposta. Não estou dizendo que a minha é correta, é certa. Eu só estou passando para vocês agora o que está no meu coração, na minha mente, sem colocar a minha opinião, procurando textos bíblicos. Vamos ver até onde nós podemos caminhar e o nosso coração descansar. No livro de João, Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que motiva uma pessoa querer seguir ao verdadeiro pastor que é o Senhor Jesus Cristo? Está sendo movida pelo chamado e pela voz. A ovelha identifica o seu pastor pela voz, pelo tipo de chamamento. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que você, talvez de um tempo para cá, você tem sido atraído para a voz do Senhor Jesus Cristo? E Ele fala sobre a sua palavra, manifesta quem Ele é e o que Ele realiza através do falar dele pela palavra. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1. O falar de Deus para nós hoje é através do seu Filho, que é esse pastor que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você está ouvindo a voz do Senhor de forma tão diferente, de forma que está trazendo no seu interior uma alegria,
e até mudança. Isto é um sinal de que você foi chamado para ser tornado nova criatura. Porque as novas criaturas, elas já habituaram e têm prazer imenso em ouvir a palavra de Deus. A palavra do seu verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. É aquele que fala aos nossos corações de forma tão particular e expressa de forma tão profunda que nos conquista. Aí nós vamos ouvir a sua voz e segui-lo, porque a própria palavra dele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Outro texto, ainda em João, capítulo 16, versículo 8 e 9, como que eu sei que eu sou uma pessoa chamada para ser tornada uma nova criatura? Essa foi a pergunta. Em João 16, versículo 8, quando o Espírito Santo vier, o Senhor Jesus Cristo está nos instruindo. Novamente, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quem vai me convencer do meu pecado? E ele, o Espírito Santo, me convencendo do meu pecado, ele também me convence que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. E se já está acontecendo em mim convicção de pecado, uma situação que eu nem percebia que era, mas agora estou até envergonhado diante de Deus, é porque você tem um sinal de um chamado. No livro de Efésios, capítulo 1, Efésios 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz: assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus o Pai, e em amor nos predestinou. Quem nos chamou? O Senhor Deus Pai. Quem nos chama? Jesus Cristo. O Filho nos chama, o Pai nos chama. O Pai nos chama pela palavra, e o Pai vai só nos encontrar em Cristo. Por isto que 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo em Cristo. Outra situação. No livro de João, capítulo 4, versículo... Não, é 1 João 4, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem operou, quem trabalhou primeiro? Eu amando ele ou ele me amando primeiro? Foi Deus que nos amou primeiro, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata daquilo que o Pai é, e ele expressa o amor de Deus em benefício de um pecador miserável, como eu e como você. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É ele que nos buscou. No livro de Judas,
ele só tem um capítulo, versículo 1, ele diz assim: aos chamados, amados e guardados em Deus Pai. Aos chamados. Quem nos chama? O Senhor nosso Deus nos chama. E nos ama. E nos guarda em Cristo Jesus. Em Colossenses 3,3 diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso está fazendo diferença na sua vida? Está mexendo com você? A resposta está aí. Você é um chamado de Deus para, se ainda não foi, você está caminhando para ser tornado uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Obras de Deus. Em Cristo Jesus. Olha que preciosidade é a palavra de Deus. Não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz em João 12:32, eu, quando for levantado da terra, vou atrair todos vocês. Eu vou atrair. Todos aqueles que o Pai estiver me dando, porque ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Começa no coração de Deus Pai. Manifesta na pessoa do Filho. E o Espírito Santo nos convence desta realidade gloriosa e poderosa. E ainda, não está em nós. A busca é de Deus, procurando os seus. Em Efésios 1:4, ele já nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. E em João 1:13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é tão precioso, saber que é Deus, o Pai, ele realiza todo o seu querer e o seu propósito no Filho. E este crucificado, lá é o nosso encontro com Deus, nossa reconciliação com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, segundo Coríntios 5, versículo 19. Mas é o Senhor nos atraindo. Esse amor de Deus que nos constrange, ele nos conquista, nos chama. Aquela voz explode no nosso interior, a voz de amor, de misericórdia, de graça, de aceitação. Isso mexe com a gente. E quando está mexendo com a gente, já é, no mínimo, uma indicação de que nós fomos chamados para sermos feitos novas criaturas. Se ainda já não fomos feitos novas criaturas, precisamos saber para poder crer. Se eu não souber, como que eu vou poder crer? Se eu não ouvir, como vai ser gerado fé? O Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Está lá no livro de Hebreus 12:2. É ele, inclusive ele, que vai nos dar fé e concretizar esta fé no nosso interior, daqueles que ele chamou. Aqueles que não têm o chamado, ele diz, eu nem quero, não quero saber disso, não quero saber de religião, não quero saber de Jesus, não quero saber. Pode até ter sido um chamado, mas ainda não foi levado numa situação de depender do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ainda lá. No livro de João 1,
João capítulo 3, versículo 27. Respondeu João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, não conquistada, não pelo mérito, merecimento, e sim pela graça, mediante a fé, mediante a nossa união com aquilo que nós estamos ouvindo. Se isso toca em nosso coração, em nossa vida, olha o sinal claro aí de que nós já fomos chamados. E só os chamados, os eleitos, os escolhidos de Deus, que Deus o presenteia esse pessoal com a fé. Como eu sei? O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica no nosso espírito. Romanos capítulo 16. Não. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Pode alguém estar num processo de estar sendo chamado? Chama para onde? Para a cruz. Por que para a cruz? Porque se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E onde a pessoa morre? Para nascer outra vez, primeiro precisa morrer. Onde? Crendo na morte do pecador, no corpo do Salvador lá na cruz. E esse pecador, e lá na cruz ele é justificado, perdoado, morre a natureza de Adão e ressuscita a natureza divina, a natureza de Cristo, perdoado, justificado, feito nova criatura. Se alguém está em Cristo, crucificado com Cristo, é nova criação. Por quê? Porque ele foi ressuscitado juntamente com Cristo. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? E juntamente com ele nos ressuscitou. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se isto tornou realidade na sua vida, eu não estou falando que você aceitou Jesus. Eu estou falando o seguinte: se você já morreu com Cristo, é o que a Bíblia diz. Você já morreu com Cristo? Lá naquela cruz. Aquela morte é nossa, do pecador, não é de Cristo. Cristo nunca pecou. Mas o Pai nos batizou em Cristo. E nós somos crucificados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Se eu criei, se eu fui unido, eu morri com Cristo. Fui ressuscitado com Cristo. E se eu morri com Cristo, olha o versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora é nova criatura. Cristo vivendo, habitando
e sendo manifesto na vida desse pecador regenerado, justificado. Se você ainda não inscreveu nesse canal, escreve. Se esta mensagem operou em você, compartilhe. E também, na possibilidade, faça o seu comentário, como essa pessoa fez esse comentário. Como que eu sei? É sabendo pelas Escrituras Sagradas. Se eu estou sendo impactado com isto, é porque eu sou um chamado, sou um eleito. Para quê? Para salvação eterna. O que eu devo fazer? Não faça nada, não. Jesus já fez tudo. É nós crermos nisto e ganharmos descanso, porque Cristo também é nosso descanso. E a fé, Ele já nos patrocinou para que pudéssemos crer nele. Amém.